Oi, gente, eu sou a Rafaela do Livros com Romance. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês tudo o que eu achei do quarto livro da série Flames Wolf, da Tamiris Barcelos, que é Triade em Chamas. Se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no canal, não esquece de se inscrever aqui no botãozinho vermelho do YouTube pra não perder nenhum vídeo que eu postar. Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição do vídeo o link do Kindle Unlimited. Se você ainda não é assinante, clica nesse link que você ganha 30 dias de graça pra testar esses e milhares de outros livros por lá. E também sempre gosto de lembrar vocês que quando vocês usam meus links aqui debaixo do canal pra entrar na Amazon e fazer qualquer compra, qualquer coisa que vocês resolverem comprar na Amazon, usando esses meus links, você me ajuda muito a continuar criando conteúdo, porque eu ganho uma pequena comissão por trás da venda, mas o valor não muda pra vocês, então você não paga nada mais por isso, tá bom? É uma forma bem legal de contribuir. Mas bora falar dessa leitura que eu tenho bastante coisa pra falar desses personagens dessa história. Bom, gente, então esse é o quarto livro da série Flames Wolves, da Tamiris Barcelos. Aqui a gente tem uma narrativa que é construída ao longo de cada livro, então é interessante que você faça a leitura de todos os livros antes. Esse vídeo é mais para dar as minhas impressões mesmo sobre cada uma das histórias, né? Na verdade, sobre o quarto livro, eu vou falar sobre a história do quarto livro. E para quem me acompanha aqui no canal, que já viu os outros vídeos de resenha, se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards. Faz mais sentido que você assista os vídeos anteriores, leia os livros anteriores, mas se você quiser me acompanhar aqui nesse vídeo também, eu vou adorar falar com vocês aqui. Mas então, para quem já conhece a história, sabe que esses livros se passam com personagens que moram em um clube de motoqueiros. Então, quando eu falo MC, é porque é o motoclube, tá bom? E o Ralph, gente, é um dos personagens mais queridos desse MC. Todo mundo gosta do Ralph. O Ralph, ele é aquele cara engraçado, divertido, pegador. Ele é um sexual assumido, então ele pega todo mundo, gente. Ele pega homem, pega mulher. Quem der corda pra ele, tá pegando mesmo, e é isso, entendeu? E o Ralph é um dos personagens que eu mais tinha curiosidade de ler, até porque a gente sabia, né, porque a autora contou nas redes sociais dela, que seria o livro dele um trisal. Então a gente sabia que ele ia se envolver com o Jackson e com a Lily. A gente não sabia muito a história de cada um. O Jackson já apareceu nos livros anteriores, e na verdade no anterior, no caso, né, que foi o Chamas da Liberdade, ele aparece porque ele é o filho do Jason O'Hearn, se eu não me engano o sobrenome dele, seria do clube rival. E o Jackson, ele entra pra esse clube, na verdade, minto, gente, ele apareceu no segundo livro, que foi o livro da Maya. Ele entra pra esse clube pra tentar agradar o pai, pra tentar se aproximar do pai, só que o pai nunca deu bola pra ele. O pai só queria um herdeiro ali pra comandar as coisas e mal dava atenção pro filho, e é isso. Só que ele viu que o clube não era bem o que ele esperava, sabe? O pai era cruel, era complicado, ele não queria, mas ao mesmo tempo ele também não tinha como sair daquilo, ele queria continuar tendo um lugar, continuar sendo amado, e coisa que ele não tava acontecendo. No final das contas, ele acaba traindo o próprio pai pra salvar a vida do Connor, e se eu não me engano do Oliver, ali do clube, e graças a isso que eles pegam ele e levam pro clube dos Flames Wolves pra proteger ele do próprio pai, que acaba falando que vai voltar pra matar ele. E eles acabam tendo que procurar esse pai. Só que qual que é a questão? A gente não fazia ideia de que o Ralph e o Jackson já se conheciam. Porque antes mesmo de tudo isso acontecer, né, nesse livro, então, nesse quarto volume, a gente vê que eles se conheceram em uma boate em Los Angeles, antes de tudo isso acontecer, quando o Jackson ainda estava trabalhando no motoclube do pai, e eles se encontraram em uma boate e o Jackson se aproximou do Ralph e eles ficaram juntos em um beco. Só que o Ralph não tinha conhecimento de quem o Jackson era, enquanto o Jackson sabia que ele era o Ralph do Flames Wolves. Só que o porquê que o Jackson se aproximou dele? Porque o Jackson tinha essa coisa dentro dele de ter atração por homens também, mas ele não sabia se de fato ele gostava de homens, se ele era gay, se ele não era, e ele acaba sentindo essa liberdade com o Ralph deixa ele muito à vontade. O Ralph, inclusive, nessa situação, ele percebe que ele tem uma inexperiência, que nunca ficou pouquíssimas vezes com outros homens, então ele deixa o Jackson bem à vontade pra experimentar ali com ele o que eles querem viver no momento. E o Jackson fica feliz e tal, só que eles vão embora, cada um vai pro seu canto, até que depois o Ralph descobre que o Jackson era filho do Jason e ele fica furioso porque ele sente que traiu o clube ficando com o inimigo. E aí, quando o Jackson vem morar no clube, ele não suporta o Jackson, ele quer ficar longe do Jackson, ele fala umas coisas agressivas pro Jackson, ele tá sempre dando patada nele, e as pessoas nem entendem muito essa reação do Ralph, porque o Ralph é sempre o mais amigável, o Ralph é sempre o mais aberto e receptivo, e apesar de todo mundo ter uma ressalva assim com o Jackson, as pessoas já estão começando a aceitar ele no clube, vendo que ele tá ajudando ali a tentar buscar pelo pai dele, né, pra eles se vingarem logo do pai dele. Ele já entendeu que o pai dele, tipo, não é nada pra ele, é simplesmente um doador, né, que fez ele, mas que não é pai coisa nenhuma. Só que o Ralph é a pessoa mais relutante em, enfim, aceitar o Jackson por causa dessa noite que eles tiveram ali e que ninguém sabe. E apesar do Ralph ser super fofoqueiro, ele não contou pra ninguém. Então a gente começa
começa esse livro com toda essa tensão entre eles. Até que no fim das contas, eles acabam tendo que trabalhar junto para encontrar o Jason. E o que acontece? O Jason, ele se envolveu com outras pessoas, né, aliados, ele fez aliados ali muito perigosos. E esse cara em que ele se aliou é dono de um cartel no México, se eu não me engano. E ele trafica pessoas. Então, eles vão acabar encontrando esse cartel, né? Não esse, na verdade, um outro. Tem um outro principal e tal, mas eles encontram um desses cartéis. E eles chegam lá e eles trocam tiros, matam todo mundo e acabam encontrando muitas mulheres presas que eram mantidas como escravas sexuais. Inclusive, em um dos quartos tinha uma mulher morta que tinha acabado de dar à luz e uma mulher que estava ali auxiliando junto com o seu filhinho pequeno de 6 anos. Então, o bebê é resgatado ali pelo Flames Wolves e essa mulher fica muito desconfiada, não quer ir embora dali. Todas as outras mulheres ficam com muito medo de ir embora dali, porque apesar de elas saberem que a vida delas ali é um inferno, elas têm muito medo do novo, né, do desconhecido. Ali, pelo menos, elas têm noção do que elas vão enfrentar. E elas eram abusadas diariamente, estupradas, então elas saem dali com muito medo. E a Lily, que é essa mulher que é encontrada junto com seu filhinho pequeno, o Leon, que tem por volta de 6 anos, inclusive tem até um cachorrinho, assim, né, que ficava muito perto deles, conseguem levar o cachorrinho embora, que é um husky siberiano. Eles levam, conseguem atrair elas para fora do clube, do cartel e falar, olha, a gente vai levar vocês pro clube com a gente em segurança, com muito custo, porque elas estão realmente muito desconfiadas. A Lily só acaba aceitando depois do Ralph e do Jackson em conjunto fazerem ali, enfim, chamar ela e tentar fazer ela se sentir um pouco segura. Ela mesmo assim, eles fazem toda a viagem até chegar na sede do clube do Flames Wolves. Chegando lá, as meninas vão para um quarto, elas ainda estão muito desconfiadas, elas ainda estão achando que vão ser abusadas a qualquer momento. E esse passo a passo, assim, até elas entenderem que ali é um lugar seguro, é muito complicado. Cada uma das mulheres tem a sua forma de reação, a sua forma de autodescoberta ali, de se sentir segura ou não. A Lily é uma pessoa que já é mais, assim, curiosa, ela é mais corajosa, ela sai mais da toca, sabe? Ela vai mais atrás das coisas, ela ajuda eles em alguns momentos, enquanto as outras meninas já são mais contidas, algumas inclusive não saem do quarto pra nada, nem pra dar uma voltinha pelo clube. Então tem todo esse processo assim de passo a passo de sair daquele inferno em que elas viviam pra um lugar em segurança. Enquanto isso, né, o Jackson e o Ralph, eles vão se engalfinhando até que a Lily aos pouquinhos percebe que existe uma coisa entre eles e ela começa a fazer eles entenderem que eles têm essa química, que eles são amigos e que eles se importam um com o outro. Quando ela começa a colocar eles um de frente pro outro, né, e ver que esses caras se importam muito com ela, com o filho dela e que eles estão ajudando muito, ela também começa a se sentir atraída por eles. Apesar dela ter os traumas, ela se sente com vontade de ficar perto deles cada vez mais, até que eles se beijam e aí começa a pegação e aos pouquinhos, assim, eles vão com muita paciência introduzindo ela nessa relação física entre eles. E eles, apesar de terem ficado aquela noite em Los Angeles, eles não ficam mais sem ter a Lily. Quando eles começam a ficar ali com a Lily, eles fazem um acordo que eles só vão ficarem juntos, assim, de fato, quando eles estiverem os três. E depois, claro, que é quando a história deles for pra frente, que aí eles podem ficar sozinhos um com o outro, mas que, enfim, tudo vai começar em conjunto, que eles vão seguir cada passo a passo em conjunto. Então, gente, eu amei a forma como a autora trouxe ali, inseriu a Lily na história, apesar dela chegar um pouco mais tarde nesse livro, né? Conforme a história vai andando, dá pra ver ali que, se eu não me engano, ela chega por volta de uns 20 a 30%. Então, tem ali um pouco de história antes dela chegar, mas ela consegue transitar ali entre esse trauma dela até o ponto em que ela vai ficar com eles, essa tensão, essa química, e que eles vão descobrindo as coisas. Depois que eles começam a se pegar, gente, por mais que tenha ali um passo a passo meio lento, né? Essa paciência com o que ela aceita, com o que ela tem ainda medo, ainda assim eles estão sempre se pegando, eles estão sempre querendo ficar junto, e eu gostei muito da forma como ela criou essa conexão entre eles. A única coisa que eu senti um pouco de falta, na verdade, é dela trabalhar um pouquinho mais esse relacionamento único da Lily com o Ralph e único da Lily com o Jackson, porque entre o Jackson e o Ralph a gente já tinha visto muito dessa química, mas aqui nessa história, né, nesse livro, a gente vê muito da química dela com os dois. Então, apesar da gente saber que pro Ralph o Jackson e a Lily têm a mesma importância, e pro Jackson, por exemplo, a Lily e o Ralph têm a mesma importância, eu sinto que, tudo bem, eles são importantes iguais pra ela, mas eu gostaria de ver um pouquinho de cada um com ela pra ter essa diferenciação, sabe? Pra ver como que o Ralph age, como o Jackson age. A gente vê muito
muito de cada um deles conforme eles agem em qualquer momento do dia a dia. Mas eu gostaria de ver eles um pouquinho mais sozinhos com ela também. Mas eu gostei muito mesmo a forma como eles tratam o Leon, né? Como o Leon chega assim na vida dos dois, que nem pensava em ter filhos tão cedo e que eles começam a agir como pais. É muito legal. Eu gostei muito de ver os personagens secundários nessa história, o Connor e o Oliver. Eu continuo apaixonada por eles. O Damon e a Madison. Sério, gente, a Madison tem uma cena aqui nesse livro que ela bota pra quebrar, que é a coisa mais louca. Sério, eu amei demais essa cena. E assim, gente, o livro pra mim 5 estrelas favorito sempre, sabe? Pra mim Flames Wolves é favorito sempre. Eu amo esse universo. Muita coisa acontece nesse livro. Os vilões estão, o vilão no caso tá ainda mais cruel, ainda pior, e muita coisa acontece que é chocante. Eu fui relendo os quotes assim, né, pra ver o que eu ia postar nas resenhas e tal. Eu fui me pegando surpresa de novo, porque eu cheguei no final do livro e falei, meu Deus, gente, quanta coisa aconteceu nessa história, sabe? Quanta coisa tensa e pesada e que chocante. Na hora que você tá lendo, você fala, meu Deus. Então, as cenas da Lily, muito emocionantes. Pra mim foram muito emocionantes. A forma como ela chegou toda desconfiada, toda se oferecendo, sabe? Porque a única coisa que ela conhecia era o abuso. Então ela oferece isso porque ela sabe que é isso que ela vai receber de qualquer homem. E quando ela percebe que não é isso que eles querem, meu Deus, sério, é maravilhoso. Então, se você ainda não leu a série Flames Wolves, eu super indico pra vocês. É uma série que eu, Rafaela, considero um romance dark, tá? Apesar da autora acho que não considerar como romance dark, eu considero, mas eu acho que isso também, de certa forma, pode ser pessoal ou não. Eu não sei por que ela não considera dark, mas eu considero porque, bem ou mal, eles são um clube de motoqueiros, eles não são seres humanos ruins, eles têm a moral deles, mas ainda assim, eles têm um código de ética muito interessante entre eles, muito bom e íntegro entre eles, ao mesmo tempo que eles estão dispostos a cometer crueldades com pessoas ruins. Eu gosto muito dessa série, eu gosto muito desses livros todos, assim, todas as histórias, os personagens. Eu, por mim, poderia ter mais uns 5, 6 livros dessa série que eu ia ler de boa, eu ia amar. A escrita continua super fluida pra mim, as cenas hot impecáveis, sério, uma mais quente que a outra. Essas do Trizal são maravilhosas. Então, se vocês ainda não leram, super indico essa leitura. Mas se você já leu, me conta aqui nos comentários o que achou. Eu vou adorar conversar com vocês sobre esse livro, sobre essa série. Beijos, até a próxima e tchau, tchau!